Podcast Pais que Nutrem, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Episódio 038, Gratidão nos Tempos Atuais. Esse é o podcast Pais que Nutrem, que nós carregamos o lema Nutrir vai além da alimentação. Estamos chegando, estamos aqui na nossa terceira temporada, né, gente? Falar um pouquinho dessa história desse podcast bem rapidinho. A gente contabilizou aí a primeira temporada somente em áudio do episódio do 1 ao 15. Depois a gente fez a segunda temporada já com parte visual, com parte em vídeos, né? E os vídeos ainda não saíram alguns vídeos editados, mas a gente fez do 16 ao 30. Eu tô na terceira temporada, né? No 038 aí, vamos até o 45 nessa terceira temporada. E vou falar de um assunto hoje super interessante, toda mãe, todo pai, eu acho que tem esse interesse, que é um desafio, algo bem desafiador, é a gratidão em tempos atuais. E eu considero tempos atuais como um tempo assim de abundância, principalmente um ambiente digital, onde tudo é replicável, né? O que eu quero dizer com isso, tá, gente? Com todo respeito, claro, sempre o tempo todo, com situações bem difíceis, a gente vive num país muito distópico, muito desproporcional, então falar em abundância é às vezes uma realidade muito diferente que muitas pessoas vivem, tá? Muitas pessoas vivem aí na situação de carência e a gente tem que acolher essas pessoas, porque ali é falta de abundância mesmo, muito da população brasileira. Mas se a gente levar isso para o ambiente digital, o que é um ambiente digital? É um aplicativo, uma tela, a gente tem uma abundância de informação, uma abundância de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que às vezes seu filho, sua filha, baixa mais jogos do que joga, quer ter mais coisas do que é o suficiente. E hoje os brinquedos são mais baratos, eu nem lembro da minha infância, até para poder ter brinquedo não era uma coisa muito simples. Mito, brinquedo não é tão barato assim, tá, gente? Brinquedo às vezes custa o olho da cara e tem uns brinquedos aí que eu nem acredito que custa isso tudo. Tem um boneco aí, um chaveirinho chamado Labubu, não sei se você conhece. A gente tem aí o original dele que custa R$ 1.200, R$ 1.500. Isso assim, na minha opinião, é um desperdício de dinheiro, mas respeito quem compra e segue a vida, né? Segue o jogo, até porque tem fila para comprar. Mas aí voltando, né? Hoje é bem desafiador nas telas, a gente tem fornecimento de informação tão grande para os nossos filhos, para a gente mesmo. É muita informação. Para você escutar uma música, você consegue acessar dentro de um streaming, né? Com comercial, sem comercial, você escuta a música que você quiser. Na minha época eu tinha que esperar a rádio passar. E se eu quisesse, tá? Escutar música repetidamente, ou eu gravava numa fita ou eu comprava um LP. Quem lembra aí do LP, né? Tem também a geração de CD. Você tinha que ir comprar. Vou dizer que os preços de hoje, assim, um CD aí de lançamento de uma banda era em torno de R$ 30, R$ 35. Hoje você não tem uma conta gratuita em aplicativos como Deezer, Spotify, onde esse podcast passa, né, que são os streamings. Você consegue escutar música de certa forma, qual você quiser, né? Às vezes a escolha fica um pouco limitada se você não paga a plataforma, mas você consegue escutar a música. E também pelo YouTube você consegue ter acesso a essa música, ou a clipes, ou a vídeos. Enfim, eu acho que eu consegui mostrar o meu ponto aqui, que hoje a gente tem uma facilidade não só para situações digitais, mas também para algumas ou até muitas situações materiais. Os brinquedos eles se tornaram, de certa forma, um pouco mais baratos. Existem sim brinquedos mais baratos, existem situações que a gente consegue para os nossos filhos adquirir e trazer uma alegria para eles, que antigamente, talvez na nossa infância, a gente não viveu isso, tá, gente? E isso ficou um pouco, de certa forma, um incômodo ali das mães, dos pais. Eu vou passar aqui do meu incômodo, né? Como a gente ensina gratidão para os nossos filhos, como a gente exemplifica gratidão para os nossos filhos. Isso é bem desafiador, porque não é uma situação natural, né? É uma situação que precisa ser cultivada diariamente. E nessa geração com a ausência de escassez do digital, a gente tem um desafio um pouco maior, tá? E é um caminho ali que tem que ser traçado. Existe aí uma ciência da gratidão, né? Que tem um estudo que diz que tem uma relação inversa da gratidão com aquilo que quem dá e quem recebe. Vou dar um exemplo, tá? Você deu um brinquedo pro seu filho, você acredita que aquele brinquedo seu filho deseja tanto, ele vai ficar grato durante muito tempo.
Só que existe uma situação que é contrária, que seu filho, ele vai ficar grato durante um X tempo e ponto. Tem um prazo de validade dessa gratidão. Vou dar um exemplo assim, vamos tirar da parte da maternidade, da paternidade. Você fez um favor para alguém. Aí esse favor para alguém, você gera naquela pessoa ali um gatilho de gratidão. Aquela pessoa quer retribuir aquele favor, em via de regra normal, né? Só que aquela pessoa tem um tempo de validade para retribuir. Até porque a gente que fez o favor, a gente tende a lembrar disso por mais tempo. A nossa memória tende a estender, a falar, poxa, eu fiz o favor para aquele primo meu em 1933 e ele esqueceu disso. Sim, ele vai esquecer disso, isso é natural. Você, quando alguém faz um favor para você, por mais grato que você seja, vai acontecer naturalmente de você esquecer esse favor com mais facilidade. Gente, eu estou colocando aqui em regras gerais. Você pode se identificar como aquela pessoa super grata e que, não, eu não esqueço, eu até anoto aqui todo mundo que fez por mim, porque eu tenho gratidão como um grande pilar, e isso é muito valorizado. Isso é uma coisa que eu tento cultivar sempre em mim. Mas em vias de regra, no geral, existe uma relação inversa. A relação inversa acontece porque a pessoa que oferece o favor quer que esse favor seja retribuído de certa forma, né? Nem que a pessoa não pense nessa retribuição, mas ela tem um sentimento ali de retribuição desse valor por um prazo maior. A pessoa que recebe o valor, ela fica feliz, grata ali durante um certo momento, mas chega um momento que acabou, tá? E isso acontece com nossos filhos, tá, gente? E eu tento colocar em prática rotinas de gratidão, tá, gente? Eu tento colocar em prática rotinas de gratidão justamente para poder manter essa chama acesa na minha filha, manter essa situação de acesa nela, justamente porque com essa rotina ela vê a importância de ser grata. A gente conversa sobre gratidão diariamente. E todos os dias a gente faz uma rotina noturna, né? Que depois até sugiro fazer uma agenda de gratidão, né? Você escrever pelo que você foi grato, mas todos os dias você escreve ali à noite, ou então faz um exercício com seus filhos à noite, né? Às vezes seu filho não sabe escrever, está naquela idade pré-escolar ali ainda, mas de agradecer por 3 coisas no dia que ele ficou grato. E vamos aproveitar a gratidão e vamos ser grato a quem me deu essa dica, quem me ensinou isso. Lá do podcast Sai da Média, tá? O Jerônimo Telme e a Paty Araújo conversaram sobre isso, sobre esse exercício de gratidão. Então aqui eu vou, como ele sempre fala, né? Dar a honra, honrar aquela pessoa que nos traz o conhecimento, aquela pessoa que nos ensina alguma coisa. E no Pais que Nutre a gente foca muito isso, em ser grato e falar para as pessoas, assim, falar para o mundo quem nos ensinou isso, né? E eu vou colocando esse hábito aqui. Então, Jerônimo Telme e a Paty, eu gostaria de agradecer vocês por esse ensinamento que trouxe para nossa casa, da gente trabalhar com a nossa filha esse processo de gratidão. Como que a gente trabalha? A gente toda noite conversa com ela, né? Às vezes eu esqueço, tá, gente? Vou dizer aqui que eu falo de vez em quando. Às vezes está muito cansada, ela vai dormir, eu não acordo ela, não. Mas a gente tenta fazer esse exercício da gente falar, né? 3 coisas que eu fui grato, 3 coisas que ela foi grata, 3 coisas que minha esposa foi grata. E coisas simples, tá, gente? Coisas que a gente pode falar para os nossos filhos. Ah, eu fui grato hoje por uma pessoa me dar uma vaga ali na hora que eu estava dirigindo, a pessoa deixar eu passar. Isso é gratidão, gente. Esse exercício é gratidão. Eu fui grato hoje porque um caixa do supermercado deu bom dia, eu respondi bom dia para ele. Gente, às vezes no dia a dia eu me pego muitas vezes em muitas situações tão compenetrado em coisas para fazer que eu esqueço situações simples às vezes de agradecer ali naquele momento. Eu falo um obrigado ali bem no automático e eu poderia olhar para a pessoa, opa, obrigado, valeu, de uma forma mais a ser grato por aquela situação, tá? Gente, aqui é me colocando na mesma mesa que vocês, tá? O podcast Pais que Nutre é isso, pra gente se colocar junto no mesmo ambiente. E eu falo, minha filha, eu sempre falo com ela, o que você foi grata hoje? Ah, vão ser grata a sua professora que deu aula, vão ser grata a você, a sua escola, vão ser grata ao coleguinha que te emprestou um lápis de cor, coisas assim. A gente vai conversando com ela para ela exercitar a gratidão. E exercitar a gratidão, gente, não é
pros nossos filhos só, não, é pra gente mesmo, tá? Isso porque eu fiz questão de falar aqui aos meus tropeços, as minhas falhas, justamente para mostrar para vocês que a gente está na mesma caminhada, no mesmo exercício. Não é porque aqui eu consigo talvez passar algum tipo de conhecimento para vocês, algo que pode ser bastante útil para a vida suas e dos seus filhos, né? Que eu sou um pai perfeito, aquele cara que não erra. Não, eu não sou tão falível quanto. O que eu quero mostrar para vocês é que esse conhecimento que eu tenho me leva a um caminho. A gente, quando tem um caminho, quando a gente tem onde a gente quer ir, a gente sabe para onde vai. Até porque quem não tem direção, quem não tem caminho, né? Qualquer caminho serve e não chega a lugar nenhum. Mas aí, o que acontece? A gente fica com esse desafio justamente porque com esse exercício a gente consegue, de certa forma, mostrar para os nossos filhos a importância das coisas que a gente conquista. E hoje, como muitas coisas são muito fáceis, né? Diferente do mundo que a gente vive, a gente às vezes tem um sentimento eu já falei isso em alguns episódios, né? A gente volta ao passado para lembrar para os nossos filhos como a gente era criança, mas a gente volta com 2 erros. O primeiro erro é que a gente volta com a cabeça dos nossos pais. A gente não volta com a cabeça dos filhos. A gente não volta com a cabeça das presepadas que a gente fazia, tá, gente? Olha, e aqui eu te respeito e vai de cada um, né? Eu vou falar de mim, mas se você não fazia, você é uma criança ali super certinha, não dava nenhuma mancada, nenhuma presepada, ou não fazia nada ali, tudo bem, eu te entendo. Particularmente, quando era criança, era uma criança bem ali, às vezes bem levada, seja em algumas situações em escola, em atividades, só não fazia tudo certinho não, tá, gente? E eu tento, quando eu volto para pensar como minha filha está pensando, como minha filha está observando, eu tento resgatar esse Marcelo. Esse Marcelo aqui, ele aprontou de vez em quando, ele errou de vez em quando. Outro dia minha filha estava mexendo aqui e ela começou a mexer na geladeira ali, apertando os botões, e eu, antes de chamar a atenção, antes de meio que de brigar com ela, né, eu pensei, poxa, eu era assim mesmo. Eu saí apertando tudo. Então eu fui lá e conversei com ela: ô filha, não aperta assim desse jeito não, espera um pouquinho, deixa eu explicar o que pode, o que não pode. Até porque é importante a gente valorizar o diálogo. E aí, voltando na gratidão, né? O segundo erro que a gente comete muito em relação a voltar a ter uma referência é que ver que o ambiente que nossos filhos estão imersos hoje é completamente diferente do ambiente que a gente cresceu. Eu vou dizer, por exemplo, eu sou muito grato, né? A gente, na minha casa, sempre teve o alimento ali, sempre teve a comida ali, a gente sempre podia almoçar, pôde comer bem. E nada de muito luxo não, tá, gente? Mas sempre teve, comparando aí com outras famílias que passam carência, foi o exemplo que eu quis falar no início, justamente para chegar nesse ponto. Eu tenho que só agradecer a minha família, que fez de tudo para poder não faltar nada na nossa mesa. E assim, nesse ponto, eu gostaria de reforçar que em algumas situações eu escutei da minha mãe de falar: olha, você não comeu tudo não, menina, e tudo, tem gente passando fome lá na Etiópia. Exemplos que da época, né, era muito mostrado na TV brasileira, a fome na Etiópia, uma coisa catastrófica. Se você for pegar aí um documentário e assistir, você vê que é de cortar, de partir o coração. Mas eu, quando criança, primeiro que eu não tinha, poxa, não tenho culpa do que está acontecendo em outros lugares. Não pode botar essa culpa do mundo em mim, entendeu? Não, poxa, eu vou ser culpado por eu ter deixado um pouco no prato, ou muito às vezes, que era difícil de comer. Eu vou ser culpado pela fome no mundo? Trazer essa culpa para mim? E a gente evoluiu hoje na psicopedagogia, né? Que na década de 80 era um tipo de criação sem culpa nenhuma para minha mãe, para meu pai, né? Eles me deram a criação que eles receberam com todo o amor do mundo. Mas hoje a gente já evoluiu, já para entender, para poder chegar e falar pro seu filho: olha, seu filho não tem culpa que o mundo às vezes está numa situação mais difícil do que a dele. Entendeu? Jogar isso na cara dele talvez não é a melhor forma de você conversar, entendeu? Você pode, talvez, conversar de um jeito mais tranquilo ali. E detalhe, quando você fala: ô filho, olha, você tá aí, tem tanto joguinho, na minha época eu tinha um brinquedo. Seu filho tem culpa disso, do fundo do coração? Tem culpa que na nossa época isso era mais escasso, o digital não existia, pra gente ver um filme a gente tinha que esperar sexta-feira à noite? Então colocar esse tipo de situação para frear seu filho em relação a esse tipo de
excessos, desejos, essa vontade que quer ser sempre, você não está tendo um diálogo na mesma linha, com as mesmas ferramentas. E com nossos filhos, de certa forma, a gente pode correr o risco de ser desleal. De chegar e falar, ó, na minha época eu tinha um cartucho de videogame e jogava ele até o final. Pô, seu filho não entende isso, a época dele é essa, gente. A época dele é que tem, sim, uma quantidade de joguinhos, ele baixa sim, e existem outras formas, outras ferramentas que são muito mais interessantes, mais inteligentes, que você pode utilizar para poder ensinar seu filho não só a ser grato, mas a dar continuidade, a simplesmente falar, olha, você vai conseguindo isso, você vai conquistar isso, você vai ter direito a isso. Ou seja, ele ter um pensamento a longo prazo. Até porque o grande risco do digital, não só para os nossos filhos, mas para a gente também, é essa questão dos gatilhos imediatos, dos ganhos imediatos. Tá? Isso eu já falei em outros episódios, já venho falando em outros conteúdos. Vai sair uma série nova no YouTube minha agora, ensinando certas situações que são na prática. Quero te convidar a seguir o canal do YouTube. Já vão ser mais vídeos tutoriais. Aqui eu fico no podcast um bate-papo nesse episódio aqui que eu acho assim, ele de extrema validade pra gente, de extrema valor pra gente, porque aqui eu consigo ser um pouco mais solto, mais despojado, tá? E eu queria aproveitar, né, para poder passar para você que a grande lição em relação à gratidão é a gente entender o ambiente que nossos filhos estão imersos, tá? O ambiente que ele está imerso ao mundo de hoje e, além de entender, fazer o exercício de gratidão considerando esse ambiente, entendeu? Considerando esse ambiente. Isso eu acho que é fundamental. Eu acredito, gente, que esses episódios eles podem somar muito na sua vida, que é mãe ou pai, se você tiver ali uma leitura daquilo que eu posso te passar. Mas eu quero te convidar a dar um passo a mais, tá? A encaminhar esse episódio se você gostou, a comentar aqui sua opinião, seu ponto de vista e principalmente a seguir a gente nos canais que estão disponíveis, tá? E se você tem alguma dificuldade aí em proteger seu filho, em criar mais conexões dentro do digital, em ser referência para o seu filho, até porque é melhor ter uma referência dentro de casa do que fora de casa. E além disso, você tem interesse, tá, em diminuir o tempo de tela, sem aquela batalha, aquele desespero todo, pode me mandar uma mensagem, estou à sua disposição, porque o podcast Pais que Nutrem, o Pais que Nutrem tem um objetivo: nutrir vai além da alimentação. Eu queria agradecer por mais esse episódio e semana que vem a gente se vê em outro. Não esquece de encaminhar para aquela pessoa que você acredita que precisa escutar essa mensagem nossa hoje.